E aí, pessoal, seguindo aqui a nossa sistemática de estruturação, né, da aplicação do Código Tributário uma discursiva, o que acontece? A gente viu no vídeo anterior toda uma sistematização partindo de cima para baixo, ou seja, começando, né, dos entes, da competência desses entes, né, dessa definição, primeiro, da definição do objeto, dessa sistemática, da competência dos entes, da limitação dessa competência para não haver abuso, tá certo? Do objeto, ou seja, dos impostos que seriam cobrados, a sistemática de cobrança desses impostos, aquela sistemática interna, né? O conceito, competência, base de cálculo, contribuinte e tal. Depois, quer dizer, olha, tá aqui, agora vamos definir como que isso vai ser dividido. A gente recolhe tudo, como é que a gente vai organizar essas contas. Então você tem lá os fundos de participação. Ingressamos no livro segundo falando sobre a gente vai falar novamente, vamos dizer assim, de os impostos em si. Não, você começa primeiro, sempre pela lei, né? Você tem a definição, já começa pela lei. Já está definido, já estava definido o que era tributo, já havia definição do que eram os impostos, então você volta para a lei, né? Indicando como que você vai organizar, né, dentro do princípio da legalidade, a cobrança de cada um dos impostos que são de sua competência. Aí bacana. Beleza. E a gente falou, o que tem que observar na lei? Toda vez que se publica uma lei, você tem que observar basicamente o quê? A competência primeiro para aquela instituição, tá? Normativa. Se o objeto, inclusive, né, se o tipo, aí sim, o tipo de norma também está de acordo dentro do princípio da legalidade, se o tipo de norma, se é uma lei ordinária, se é uma lei complementar, né? Como que isso pode ocorrer por decreto, como que isso é feito, certo? Ou por medida provisória e vai embora. Aí você olha também o que? A vigência dessa lei, não é? Qual que é o espaço de circunscrição, quando começa de fato a aplicação daquela lei de forma prática, de forma operacional, tá certo? Você também observa a aplicação no tempo, se essa lei retroage, se ela vai tratar de fatos futuros, e quando a lei não cobre tudo, de que forma ela pode ser usada para interpretar outros fenômenos, tá bom? Perfeito? Joia. Aí nós chegamos à obrigação tributária, porque veio tudo lá de cima, você tratando da norma e tratando da competência, ou seja, do papel do ente estatal. Agora você vai falar, não é, basicamente, da obrigação. O que é, né, como é que isso é imposto ao cidadão, como direito ou como obrigação? A nossa competência vai ser imposta de que forma? Vai ser imposta de uma forma, em forma de obrigação. Então, que obrigações são essas? Você tem a obrigação principal, que é, né, a gente na condição de contribuinte pagar o tributo, certo? E a obrigação acessória, que são vamos dizer assim, as providências que a gente toma que vão levar ao pagamento desse tributo. Como assim, prof? Por exemplo, a emissão de uma nota fiscal. Eu preciso emitir a nota fiscal. Tá? Eu não posso simplesmente falar, vou pagar aqui, mas eu não cumpri a obrigação acessória. São as coisas que eu preciso fazer para que aquele tributo transcorra de forma tranquila, tá certo? Ou seja, ele chegue até o seu destino e eu execute esse pagamento. Certo? Beleza? Então, nós chamamos de obrigação. Lembrando que a obrigação acessória não é porque ela se chama acessória que ela é menor que a principal, tá, gente? No não cumprimento da obrigação acessória, ela se converte em obrigação principal e isso gera o quê? Penalidade, porque obrigação presume sempre penalidade. Obrigação presume cumprimento, presume penalidade, tá bom? Ora, para eu ter uma obrigação, eu preciso ter alguma coisa que faça nascer essa obrigação. Então, nós temos aí o fato gerador. É aquilo que gera a obrigação. Então, a obrigação tributária precisa de um fato gerador para o tributo. Né? E o que é o fato gerador? É a coisa concreta, né, que deu origem ao tributo. Por exemplo, eu não tenho, vamos supor, né, não tenho casa própria, suponhamos, não tenho casa própria, então não tenho, de repente eu não tenho obrigação de pagar o IPTU. Eu posso pagar isso embutido na cobrança do meu aluguel, alguma coisa assim, entendeu? Mas se não tenho, até então não vou ter o IPTU para pagar. Comprei um imóvel, agora sim. Se comprei um terreno, tem que pagar IPTU. Não tenho uma renda, mas recebi aqui
joguei lá na Mega Sena e recebi uma renda. Vou ter que pagar imposto de renda. Sabe por quê? Porque o fato gerador foi ali eu ter sido, né, contemplada por aquele sorteio e ter recebido dinheiro. O ato da recepção desse dinheiro, ali se dá exatamente o momento concretíssimo momento, né, de geração daquela obrigação, tá? Da obrigação principal. Tranquilo? Certinho? Tanto que a gente fala também, por exemplo, gente, em fato presumido. Isso acontece muito com o ICMS, por exemplo, né? Não se sabe se vai circular determinada mercadoria, mas presume-se a circulação dela, então se paga um tributo com base numa presunção, em se pensar que ela poderia ter circulado. Não é à toa que, quando alguma coisa está errada, essa mercadoria não circula, você tem a restituição, tá? Então, você paga, né, pensando naquela presunção. Não aconteceu, você tem restituição. Já o fato gerador mesmo, que não é fato presumido, fato gerador, aí é o fato mesmo, tá? Da obrigação. Então, quer dizer, eu tenho a obrigação tributária, como que essa obrigação ela se organiza, eu tenho o fato que faz nascer esta obrigação, né, o nascedouro da obrigação. Eu preciso definir agora, falar sobre mim, né? Porque eu sempre partindo, veja bem, um sistema, gente, ele não parte do povo para cima, ele parte da instituição para o povo, tá? Por mais democrático que seja, o povo vai entrar, não tem jeito, mas sempre parte da instituição, é sempre de cima para baixo, porque são das pessoas que vão criar toda essa sistemática, a lei, o objeto dessa lei, etc. Então você tem a figura do sujeito ativo, né? Quem detém o quê? Que é o titular daquela competência para exigir aquele imposto, por exemplo, tá? Então, olha, aqui eu defini obrigação principal, obrigação acessória. Né? Eu já tenho os impostos ali divididos no âmbito da minha competência. Agora, eu preciso me posicionar como sujeito ativo dessa obrigação. Tá? Então, é isso. Depois eu tenho o sujeito passivo, que é o contribuinte. Mas vocês sabem que o Estado não gosta de ficar sem dinheiro. Né? Então, a gente chama de sujeito passivo da obrigação principal, ou seja, de pagar o tributo, não é? A pessoa, tá certo? Que é responsável por esse tributo. Então, se eu comprei o imóvel, a princípio, tá certo? Ou seja, em primeiro plano, e também em princípio, quer dizer em lei, eu sou o sujeito passivo desta obrigação tributária. Tranquilo? Se eu não cumpro com a minha obrigação principal e não cumpro com a minha obrigação acessória, naturalmente minha obrigação acessória passa a ser principal para que eu seja punida pelo Estado, por não ter cumprido a minha parte. O Estado tem obrigação? Sim, na condição de sujeito ativo, ele tem obrigação de instituir tributos. Por exemplo, o prefeito não pode, eu vou ser bonzinho agora, eu não vou cobrar tributo da galera. Não, ele tem que cobrar, ele não tem saída. Tá? Ele tem obrigações lá e eu tenho obrigações aqui. Tá bom? É uma sistematização. E aí nós temos, né, passando esse sujeito passivo da obrigação principal, o Estado não gosta de ficar sem dinheiro. Você tem o quê? Os solidários, aquelas pessoas que também têm interesse em pagar, elas são solidárias. Por exemplo, uma pessoa jurídica, né, que tem lá seus sócios, né, então os sócios entram na solidariedade porque ninguém quer ficar com a sua empresa devendo tributo, né. Se analisa também a capacidade de pagamento dessa tributação. Tanto que, por exemplo, se uma pessoa está sendo executada, né, se há uma execução tributária sobre alguém, aí vai primeiro no sujeito ativo, no sujeito passivo da obrigação principal. Nota que ele não tem, né, ele não vai ter ali, vamos dizer assim, dinheiro suficiente para pagar aquele tributo devido, bem como toda a sua constituição, né, as multas, toda a penalidade. Então se vai onde? Vamos olhar então o solidário, tá? Porque ele tem mais capacidade tributária para pagar, tá bom? Então, também, isso aqui interessa uma prova discursiva, de certo modo, sim, esses conceitos sim, tá? Aí depois vem, né, o domicílio tributário. Por quê, gente? Olha, você mora num país muito grande, então vou pegar um negocinho bobo aqui, mas vocês têm que pensar no âmbito da Receita Federal, e aí vai entrar um pouco lá na legislação, de certo modo, porque vai ter lá a definição de jurisdição, de território, mas eu acho que isso
Não sei se vai cair, porque se caiu na Receita Federal, na época que a ESAF fez a prova. De qualquer maneira, estudem, né? Porque agora já é outra banca. Tá certo? Então, a ideia do domicílio. Vou pegar uma coisa boba, IPVA, porque é mais escancarado para você entender, tá? Para quem é novinho aqui na situação. Então, por exemplo, eu monto uma empresa de aluguéis de carros, certo? Então, uma locadora de carros. Minha empresa está situada em Juiz de Fora, minha cidade. Porém, eu licenciei todos os meus veículos no Rio, que é perto, muito perto. Licenciei ali. O que acontece? O meu domicílio tributário é em Minas, certo? O meu tributo deveria ter sido pago para Minas, mas eu espertamente observo que o Rio tem taxa de licenciamento menor, né, tudo mais barato, eu vou lá e faço lá, mas eu vou atuar aqui em Minas. Não, errado. Tanto que a questão do domicílio é tão importante, né, que os tribunais superiores já definiram, não, o domicílio tem que observar a norma, não é? Tudo bem, a eleição pelo domicílio é do contribuinte? É, mas tem que observar a residência habitual desse contribuinte, tá bom? Certo? Ou lugar sede da pessoa jurídica, onde de fato ela está. Por isso que ali já ficou pacificado, acho que foi em 2020, né? E eu posso ter minha locadora em Minas e por acaso licenciei esses veículos, registrei todos no Rio, meu imposto é devido para Minas Gerais, tá bom? Então, até assim, só tô dando um exemplo, tá? E aí, no caso, por exemplo, de impostos de competência federal, você tem que pensar, né, o Brasil, a sua circunscrição, ali tem a jurisdição, tá certo, da administração fiscal do Brasil, até onde ela vai, não é? Você tem que pensar isso dentro da legislação aduaneira, de certo modo, tá certo? Qual é a zona primária, a zona secundária de exercício disso tudo, tá? E passado, então, quer dizer, passado isso, você ainda tem a responsabilidade. Por quê? Como eu disse para vocês, fisco não vai ficar sem o dinheiro dele, ele tem a obrigação de recolher, então ele vai te pressionar para você pagar. Sujeito principal não tem grana, não tem capacidade tributária, não é, no seu próprio domicílio, não tem um solidário, então vai pensar numa responsabilidade. Onde eu vou com o dinheiro? Ele tá tão sem dinheiro que ele vendeu o negócio dele. Igual uma amiga uma vez vendeu o curso de inglês dela. Não, vendeu não. Ela comprou o curso de inglês de terceiros, né? E daqui a pouco chegaram os impostos, as cobranças para ela. Ela ficou louca. Eu falei, cara, tu comprou, não olhou, né? Se era devedor ou não. Então, a questão é toda sua mesma. E olha só. Então, quer dizer, esses créditos, né? Ela entrou como responsável sucessora, tá? E aí eles vão definindo o que é essa sucessão, né? Se vai envolver grau de parentesco, tá certo? Se envolve o adquirente, né? Que é o terceiro, que vai fazer aquisição e por aí vai. Perfeito? E tem a responsabilidade também pela infração, por quem de fato cometeu a infração, né? Então, veja que o Estado ele vai cercando a cobrança do tributo, né? Cercando a obrigação do contribuinte em todos os âmbitos, tá certo? Que ele possa estar, onde tem o dinheiro. E depois, a parte mais importante, uma das partes mais importantes que se tem para a execução desse papel, dessa obrigatoriedade do Estado, é você firmar o crédito tributário, tá certo? Constituir o crédito tributário. E é democrático, né? É a cara da República, né? Pertence ao fundamento democrático. Por quê? Aqui você vai ter, né, o que é esse crédito tributário, né? Ou seja, o crédito nasce da obrigação principal, tá bom? Você tem a constituição do crédito, né? Como que ele vai ser exigido, o que entra nessa constituição, nessa continha, né, que você recebe e tal. E aí vem a questão do lançamento, certo? Que, como eu disse para vocês, é bastante democrático. Né? Tanto que, por que a gente diz que é democrático? Quando se pensa em lançamento, e aí vem uma parte, aqui tem que saber, tá, pessoal? Tem que saber mesmo. Você tem exatamente, né? Quem lança, essa parte é quem lança. Tranquilo? Então aqui, ó, a parte do quem lança. Júnior, seria
O próprio ente, então, a própria instituição pertencente àquele ente que tem a competência para cobrar. Nem sempre, tá? É bem democrático. Então você tem, por exemplo, o lançamento de ofício, ou seja, que é o ofício, a obrigação do ente, tá certo? Então aqui você tem o ente fiscalizador, não é? Que vai fiscalizar, vai fazer essa cobrança, né? Vai te mandar essa continha, é o lançamento de ofício. Você tem a declaração, né? Que é o meio a meio, tá? Que é a parte democrática. O contribuinte declara, né? O contribuinte declara, mas o ente fiscalizador é quem faz as contas e entrega para ele, não é? Tá aqui certinho, observa tudo, tá certo? E você tem o lançamento por homologação. O que quer dizer homologar? Quer dizer concordar, né? Ah, tu tá separando, né? A pessoa vira para você e fala, eu vou sair dessa casa. Aí você fala, eu homologo sua saída, pode, ou seja, eu vou validar a sua saída, tá bom? Eu estou de acordo, eu concordo. Homo quer dizer, é o momento, né, de igualdade, tá certo? Então você homologa. Aqui o sujeito passivo faz tudo. Ele faz tudo. Isso aqui é muito importante, gente, porque a depender da compreensão do lançamento é que você vai entender uma série de outros fenômenos, não é? Por exemplo, quando são fenômenos da fiscalização, por exemplo, não aconteceu, olha, não foi recolhido tal tributo, por que não foi recolhido? O que houve? Houve uma decadência, né? E essa decadência se processou, vamos conferir, né? Então tem a ver com a forma como foi lançado esse tributo. Porque será, aconteceu, olha, o prazo começou a ser contado desde o fato gerador? Não, foi no exercício seguinte ao fato gerador, ano do fato gerador? Então, existe uma contagem, o fisco vai ter que conferir por que ele não trabalhou, por exemplo, tá? Quem tem nada auditor fiscal, né, não conseguiu fazer tal cobrança. Então, isso depende muito daqui, desse momento do lançamento, tá? Quando a coisa é projetada e se sabe de comum acordo que tem que pagar. Então, pelo lançamento de ofício, um IPTU, por exemplo, chega o carnê lá para você, né? Ou seja, a prefeitura fez todo o cálculo para você e falou, olha, é tanto que você deve, a gente está cobrando tal alíquota e tal, certo? Há um lançamento por declaração, próprio IR, não, perdão, um lançamento por declaração, né, que você teria aqui e depois o fisco vai te mandar a cobrança, né? Você tem, por exemplo, o IR mesmo, acredito, tá? Depois eu vou conferir isso aqui que eu tô em dúvida. E a homologação, por exemplo, o ICMS, o ISS, né? A gente faz tudo, entrega tudo, paga e depois o fisco confere. Ele só vai conferir e vai dizer se concorda ou não. Se tiver alguma coisa para trás, lá na frente ele te cobra, certo? Só que ele não vai ficar conferindo um por um. Ele vai conferir dentro do prazo decadencial dele, né? Que ele possa ali efetuar essa cobrança, tá? Então aqui, gente, só me deu dúvida aqui no IR quanto à questão da homologação também. Enfim, mas aí você observa como que a tributação ela vai ser lançada. Isso você tem que estudar mesmo. Pode bancar Júnior aqui que não sabe, tá bom? Estudem mesmo. Mas como eu falei, estou só explicando a sistemática da norma, tá, pessoal? E aí, seguindo, né, o que nós temos? Nós temos a questão do pagamento. Olha, definiu a conta, constituiu a conta, como que ela foi definida? Foi de concordância, não é? Do contribuinte, ou seja, a gente escolheu a modalidade ou aquela modalidade comporta, não é? Então, o que você tem? Você vai ter agora o pagamento, como que vai se dar esse pagamento. Mas antes disso, antes do pagamento, existem fenômenos que são muito importantes, tá? A gente vai ter aqui o fenômeno da suspensão. Deixa eu só localizar aqui. Isso, bacana. Porque aqui começa tudo a ficar, como eu disse para vocês, a partir do lançamento, né, fica tudo muito mais claro, tá, gente? Você vai ter toda uma... esclarecendo, consultei aqui, o IR é por homologação, tá certo? Então você faz tudo ali, realmente sai tudo,
tá? Na planilha. E aí, o que vai acontecer? O Estado só vai. O Estado não, né? A administração fiscal vai confirmar os seus dados. Tanto que né? Eu deveria saber, porque eu já fui vítima dessa situação, né? De fazer uma declaração que não estava totalmente pertinente e depois, né? 4 anos depois, ter aquela notícia muito chata de receber uma autuação bem violenta. Acontece. Basta você ter dinheiro. Acontece ter dinheiro e não observar a lei. Então vamos lá. E aí nós entramos aqui na suspensão do crédito tributário, tá certo? Então, gente, olha só. Quando você fala suspensão, para eu explicar a sistemática desses elementos, suspensão, extinção, né? E exclusão, que a exclusão vem depois da ideia da configuração do pagamento, a gente tem que pensar como se a gente estivesse num bar. Acho que fica mais fácil, tá? Vou usar essa analogia muito ruim, mas só para ficar mais claro. Eu estou lá num bar, né, e tal, então eu estou consumindo, vai ser gerada uma conta, né, e vem o garçom trazer essa conta para mim. Mas de repente é dia de Copa do Mundo e tal, né? E o que acontece? E a gente tá lá bebendo, não tem dinheiro para pagar a conta. E o que a gente faz? Esse crédito fica em suspensão. Ou seja, ele não deixou de existir, ele só está suspenso, me aguardando. Eu sou amiga do dono do bar e digo para ele o quê? Meu Deus, esqueci minha carteira em casa. Ele fala, não, vou deixar sua conta aqui, ela vai ficar aqui, né? Corre lá. Então eu meio que declarei uma moratória para ele, não é? E falei, olha, não tem condições de pagar agora que eu tô totalmente sem dinheiro, tá? Pode ser isso. Ou senão eu posso falar assim, já sei como é que eu vou fazer. Eu vou deixar aqui, olha só, o depósito do montante integral, eu vou lá e pego qualquer coisa que eu possa deixar como garantia. Por exemplo, no meu caso, quando tomei uma autuação, aí eu resolvi partir para a justiça. Por quê? Porque eu queria deixar um dinheiro como garantia, até que se resolvesse todo o processo, primeiro processo administrativo referente àquilo, não é? E tal. Então, foi o que a gente faz? Faz um depósito em garantia. Eu entreguei para o fisco? Não, tá suspenso, tá ali. Na hora que der a decisão, né, um de nós dois põe a mão no dinheiro de novo. Entendeu? Então é assim. Então você pode deixar lá, tá lá no teu bar, olha, eu tô sem dinheiro, então, mas eu vou deixar minha bicicleta aqui, certo? Você fica com ela aqui e eu vou trazer para você depois. Ok, você não conhece, não tem tanta intimidade com o dono do bar, você faz isso. Faz esse depósito, né, desse montante integral aí como garantia. Mas está suspenso, tá? Então, por isso que isso que vem antes do pagamento. Veja que o pagamento ainda não foi constituído. Porque na hora que a conta ia chegar, para a pessoa lembrou que esqueceu a carteira. Entendeu? Só para ficar mais fácil você guardar. Ou se não, chegou a conta na minha mesa. Não concordo. E aí começa a discussão. Olha, cobraram mais cervejas do que, né, a gente bebeu e tal. Então, quer dizer, são as reclamações e os recursos. Então, enquanto eu estou discutindo isso aqui administrativamente, ou seja, ali no meio da administração daquele, né, daquele tributo, ou seja, daquela minha conta, né, ali no meu barzinho, estou discutindo lá com o gerente, chamo o gerente. E tal, o que acontece? Eu estou reclamando administrativamente, eu vou chamo o dono, tá vendo? Então, por isso que os recursos vão subindo de casa em casa até se esgotarem. Tá tudo em suspenso, não quer dizer que a conta deixou de existir, não, ela está apenas suspensa. Tranquilo? E aí vão acontecendo várias questões envolvendo, né, exatamente essa suspensão, tá? Tranquilo? O que mais nós temos, né? Eu posso, por exemplo, parcelamento suspende? Suspende, porque ainda vou ter prestação a pagar. Vamos supor, tomei minha cerveja e falei, cara, eu tô aqui com R$10, né? Tomou 10 cervejas, tem R$10 na cara dura. E aí, quer dizer, aí, cara, meu amigo fala, não, só tem condições, eu vou fazer o seguinte, vou pagar isso aqui pra você e vou trazer o restante depois. Então o parcelamento suspende também, tá? Então se você pensar dentro dessa analogia, fica mais claro você entender essas nomenclaturas de suspensão, de extinção e tal. Aí o cara, né, vai trabalhar, por exemplo, a moratória é muito bem definida em lei, todos esses sistemas de suspensão vão ser definidos, né? Por quê? Porque você tem que tipificar, não é? Tudo tem que ser bem sistematizado. E o que é extinguir o crédito? É deixar de existir. Acabou, tá? Não deve mais.
E como é que essa. Então, quer dizer, extinguir. Olha, a suspensão apenas é temporária, certo? A extinção não tem crédito, acabou, não tem que te exigir nada porque tá tudo certo. E o que que extingue o crédito? Primeiro, pagar toda a conta. Tomamos todas as 10 cervejas, pagamos toda a conta. Acabou, não tem mais crédito naquele local, tá tudo certo. Ou senão a gente compensa, né? Compensa como? O nome já ajuda, tá, pessoal? Olha, compensação é um tipo de extinção, que é quando você vai lá e faz o seguinte acordo. Vamos supor, o dono do bar é devedor, né? Ele comprou uma mesa sua para colocar no bar e você bebeu tanto de cerveja equivalente ao valor da mesa, então se compensa uma coisa pela outra. Aqui acontece muito no fisco quando o fisco tem dinheiro para te devolver. Sem na crédito de ICMS, por exemplo, né? E na hora que você vai pagar, você pode fazer por uma compensação, tá? A transação, né? Que a gente não pode confundir. A transação é um acordo de concessões. É quando um tira um pé, o outro tira outro. E é para poder extinguir o crédito. Vamos supor, o fisco tá louco para receber e vai receber uma coisa difícil, você é difícil de pagar pra caramba, tá certo? Então ele propõe uma transação. Acontece muito no Brasil, os famosos refis, né? Certo? Quando parcela, aí a transação entram vários institutos aqui no meio. Por exemplo, aí o que o fisco faz? Te dá um desconto. Fala, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um desconto aqui de 70%, tá? Nós vamos dividir isso para você, ou seja, eu estou abrindo mão e você vai abrir mão também de parte do seu dinheiro que você fica escondendo para você me pagar. Então a transação é isso, ela tem muito a ver com essa coisa, o acordo entre cavalheiros, então um acordo de concessões. Então veja que não é uma compensação. A compensação você dá o justo valor. Na transação você tem perdas porque alguém vai entrar em acordo, né? Vocês vão entrar em acordo. Tem a remissão. O que é remissão? É o perdão, né? É o sonho de todo devedor. É o perdão, tá certo? Tá lá bebendo no bar, né? Mas, cara, eu sou lá bacana pra caceta, né? Dona do bar. O que eu faço? Olha, chego àquela mesa e falo, não, você não vai pagar, você é meu amigo, tá? Você é meu amigo. Então ali eu deixei. Ah, mas eu tenho dinheiro. Não, não, você não. Eu tô te perdoando, né? Você não precisa pagar, ou tá enchendo tanto o saco que eu quero fechar meu bar logo, tô com dor na coluna. E falo, gente, faz o seguinte, vai embora, tá extinto isso aqui, né? Isso aqui deixa por minha conta e tal. Tá certo? E aí entram também os institutos da prescrição e da decadência. Quando o fisco dá mole, né? Ele perde o direito de cobrança em dois grandes momentos. A decadência, quando ele perde, né, ele não constitui o crédito, ou seja, a fiscalização deixou de lá constituir o crédito tributário, né, não lançou aquele tributo dentro do tempo que teria para lançar. Esse tempo geralmente é de 5 anos, a depender da forma como o tributo foi lançado, tá, gente? É sempre uma dependência da forma como foi lançado, então tem que tomar cuidado. Eu falei, isso tudo depende do lançamento, tá certo? E a prescrição é minha perda de direito, né? Direito eu resolvo na justiça. Então, primeiro vem a decadência e depois começa a contar a prescrição. Ainda tem ainda o direito de cobrar na justiça, que vamos dizer assim, eu vou cobrar o meu tributo na justiça, eu tenho um tempo também para fazer isso. Porque, gente, direitos, sempre que você tem direito, você tem prazos. Direitos envolvem prazo, eles não são ad eterno, né? Eles envolvem prazos. Os únicos direitos que não envolvem prazo são os direitos garantidos fundamentais. Eles são garantidos, eles estendem, são atemporais, vamos dizer assim, tá bom? Um direito de igualdade é um direito que não tem um tempo, tá? Não tem um tempo, tá certo? Então, agora, direitos, né, que são decorrentes de, ali que estão consignados obrigações, você tem o quê? Você tem tempo, tá bom? E aí, passando toda essa questão, né, da extinção, quando se extingue, uma decisão judicial extingue o crédito, sim, se o juiz achar que não deve mais, não deve, acabou e tal, tá certo? Uma decisão administrativa, né, o CARF foi lá, decidiu, olha, a gente viu tudo aqui, não, vamos extinguir esse crédito, você não deve nada, a gente estava cobrando errado e tal. Então, ou a cobrança estava sendo abusiva, e aí a Receita não tem mais interesse nem ir para decisão judicial, então pronto, tá? É uma decisão administrativa irreformável,
acabou, tá extinto o crédito. Então vê que aqui não tem mais crédito, tá? Nasceu o crédito, ele foi extinto. Tranquilo? No outro, né? O crédito nasceu, mas está suspenso, tá aguardando ali você as coisas se resolverem, ou pagar, ou extinguir, tá bom? E aí entra no pagamento, que é a fiscalização em si, né? A essência da fiscalização vem com o pagamento, tá? Então, o fiscal, ele vai analisar, né, como que esse pagamento deve ser feito, tá? Olha só. O como, né? Onde esse pagamento precisa ser processado. Veja que aqui vai fazendo voltas, tá, gente? Ó, certo? Onde ele deve ser processado, tá bom? O prazo que eu falo com vocês, não é? Direitos e obrigações, né, que são ali decorrentes, sempre tem prazo, tá? Se tem, por exemplo, existem várias contas, então você tem preferências. O cara deve vários tributos, então tem uma lista de preferências, certo? O que eu prefiro receber primeiro, tá bom? Então você tem essas questões envolvendo o pagamento, tá? Que a fiscalização vai conferindo, tudo bonitinho, tá? Como o pagamento é feito, como ele pode ser feito, se ele é feito em moeda corrente, tá certo? Se ele pode ser feito por meio de cheque. Aí tem umas coisas que são velhas, né, ainda no código, tá bom? Mas que entram na questão, né? Se esse pagamento, se ele vai ser recusado ou não, etc. E quando há pagamento indevido, né? Então, quer dizer, o sujeito passivo, ele tem, independentemente, né, o direito de protestar, tá? Pela restituição. Vamos supor, ele pagou a mais, né? Por exemplo, eu tive um colega que na época da fiscalização nossa, lá quando nós fomos autuados, ele não foi fiscalizado. Aí o pessoal estava perguntando por que. Ele falou, não, eu sempre oferecia mais porque eu ficava na dúvida sobre a sistemática que estava sendo adotada, certo? Sim, então quer dizer, e ali, por exemplo, o caso dele não deu, né? Deu lá particularmente uma compensação, tá? O que ele tinha para receber é o que ele tinha para pagar, daquilo que ele ofertou. Mas vamos supor que ele ofereceu a mais, ele pagou, por exemplo, houve lá um fato presumido, né? Então ele presumia que deveria ser mais, e ele oferecendo mais, não houve cobrança nenhuma, então ele tem crédito. Então, chamado de pagamento indevido, que dá esse direito a crédito, tem prazo, tá, gente? Que todo direito tem prazo, então você tem ali todas as questões envolvidas no prazo. E aí a gente chega, né? Aqui vai tratar de outras modalidades de extinção, tá bom? Mas vamos lá para a exclusão do crédito. Olha que interessante. Na suspensão, o crédito está aguardando o pagamento. Então, tanto você tem a moratória, quando você diz que não tem dinheiro, né? Ali fica em suspensão até analisar o seu caso. Você tem o depósito que você deixa como garantia lá na hora, né? Tu deixou sua bicicleta lá no bar, tá certo? Você deixa uma conta da justiça, né? Que fica ali no meio campo entre o fisco e você. Você tem o direito de reclamação quando você vai tentar impugnar, não é? Aquela autuação ali que foi feita, né? Você tem o direito de parcelar, então existem parcelas suspensas, ainda valores suspensos que você está pagando, então isso é suspensão. A extinção, quando não tem mais, né? Não se tem mais ali crédito tributário, né? Porque ou você pagou, ou você compensou, você tinha coisa a receber e o fisco te devolveu, ou você fez uma transação, né? O fisco fez uma transação de modo a tentar receber alguma coisa de você, o fisco abriu mão de alguma coisa para que você pudesse entregar uma parte para ele, ou senão o fisco simplesmente perdoou, tem a remissão que ele te perdoa, tá? Não vai pagar. Ou o fisco perdeu prazos, né? Que aí você tem prescrição e decadência, tá bom? Ele perdeu prazo aí de requerer. Um se área administrativa, que é a decadência, ainda dentro da casa, ele perde um prazo que a casa estipula para ele, ou ele perde o direito na justiça, tá certo? Passou o prazo, ele perdeu aquele direito de cobrar. E aí você tem o que? Tem a exclusão, sempre muito cobrada em concurso público, tá, gente? Por que a exclusão é mais cobrada? Porque é uma prática muito comum da administração optar por institutos de exclusão, e eles acabam, mesmo sendo uma previsão de Estado, tendo uma conotação, de certo modo, política, por isso que tem que cuidar da exclusão muito bem. Tanto que a própria
lei de responsabilidade fiscal, ela prevê uma normativa muito rígida quando o administrador opta por esses institutos, principalmente, tá? Quando ele vai fazer tanta remissão também lá atrás, quando ele perdoa, certo? E quando ele exclui algum tipo de contribuinte, uma parcela ou a totalidade dos contribuintes pelo tempo que exclui. Então a exclusão quer dizer o quê? Olha, isso aqui vai ficar fora, eu vou excluir do grupo, tá? Então, por exemplo, exclui crédito tributário, a isenção. Né? Então a isenção, vamos supor, voltar àquela história da mesa de bar, certo? Então vou colocar a remissão aqui ao lado para ficar bem claro, para não gerar confusão. A remissão, lembrando, né, que ela representa extinção do crédito. Tô lá no bar, então chega a cobrança para mim, tô com os meus amigos, eu não tenho dinheiro mesmo, tá? Não tô declarando moratória falando que eu não tenho pago quando puder, porque a moratória é isso, olha, eu não tenho pago quando puder, então ela suspende, né? Eu deixei claro que eu quero pagar, mas eu não tenho dinheiro hoje. Mas a remissão eu falo, cara, desculpa, eu vim comer aqui, mas não tenho mesmo, não tem nem de onde tirar, não tem como pagar. Então o cara vai lá e me perdoa. Ele perdoa, certo? E extingue o crédito. Rasga a nota, então, olha, não tá tudo bem, comeu, vai embora, pronto, tá perdoado. Certo? Quando eu chego aqui na exclusão, né, eu tenho a isenção. O que acontece na isenção? O fisco vai dizer quem é que vai ficar isento de pagar, certo? De pagar o tributo. É como se tivesse um grupo aqui, tá todo mundo aqui na mesa, certo? E o fisco é meu amigo, então ele vem e fala, Júnior, você não paga não, tá? Paga não. Então veja que ele me excluiu, continua existindo a tributação. Ele só me excluiu daquela obrigação, certo? Então, veja, ele não me perdoou. Eu tenho dinheiro para pagar de repente, mas ele me excluiu daquela obrigação. Tudo bem? Por qualquer questão. Tá? Então ele me deixou isento. Falou, a de hoje você não paga, por exemplo. Ou se não, você não paga parte, ó, a comida é por minha conta, tá? Vocês vão pagar a bebida. Então a gente foi excluído, aqui o grupo foi excluído de pagar a comida. Então ela pode ser, ela pode ter essa característica, tá certo? Essa isenção, que ela pode ser, vamos dizer assim, uma exclusão que vai dispensar, né, alguém que vai, perdão, um tipo de exclusão que vai dispensar alguém que vai pagar numa totalidade, né, ou que vai ser dispensado de pagamento de uma parte, etc. E o que é a anistia? A anistia é o perdão da multa, tá? Então vamos supor, tô lá no barzinho, não tem a conta da comida, a conta da bebida, mas tem um couvert que eles cobram, tipo uma multinha, né? Então eu fiquei lá ouvindo música. Então a gente pode ser anistiado do couvert. Claro que couvert não é multa, mas se você pensar anistia, o que te anistiar é te perdoar da penalidade, tá certo? Somente da penalidade, entendeu? Então, por exemplo, quando o Estado cria um refis, né, lá para trás, em que ele cria uma transação, a transação traz no seu bojo vários elementos, tá, pessoal? Isso aqui. Ela pode trazer um parcelamento, que é uma suspensão. Aqui dentro pode haver um parcelamento, né? Ela pode trazer uma anistia, dar um desconto para você, além de parcelar, dar um desconto, né, nas penalidades. Então tá tudo aqui dentro, tá? Ela pode trazer vários, a transação ela pode cobrir vários elementos, mas um refis é uma transação, certo? Para que possa ser extinto exatamente o crédito tributário. Pra você pagar de uma vez e não se fala mais nisso, né? O fisco está abrindo mão usando vários institutos dele. Tranquilo? Vamos mais. E aí, pessoal, né? A gente vai caminhando para o final, tá? Desse falatório todo. Aqui vai entrar, então, quer dizer, fez toda essa jogada relacionada aí à cobrança desse tributo, analisou quem deve pagar, o que deve pagar, se paga parcialmente, se extingue, se deixa em suspensão, etc. Você tem os créditos,
né? Tem a parte aqui da devolução, e sempre lembrando que envolvem prazos, tá bom? Tem aqui as preferências de pagamento, etc. E a gente vai caminhando exatamente para o final, tá? Que é a administração tributária, cai em peso na prova da FGV, em peso. Essa parte vocês têm que saber mesmo, certo? Porque a administração tributária, gente, vai envolver a forma de cobrança e ela vai envolver a fiscalização, certo? Ela vai envolver a forma de cobrança e a fiscalização. Isso aqui, imagina que já é parte do confere, tá? A fiscalização é a conferência. Quando eu analisei tudo, eu instituí o pagamento, eu fiz o pagamento está suspenso, ele foi extinto, ou senão esse pagamento gerou exclusão de alguns contribuintes, né? Alguns contribuintes ficaram ali isentos de pagar, por exemplo, sei lá, a taxa, por exemplo, a taxa de contribuinte de pagar imposto de renda, não é? Então você tem ali uma série desses elementos que envolvem a cobrança. O que o fisco faz? Ele vai fiscalizar se isso tudo está em dia. Então entra a fiscalização na parte da administração em si. É a parte operacional do concurso de vocês, é a parte mais importante para a FGV, tá bom? Então aqui são as formas de cobrança, se todas essas formas vai envolver como a cobrança deve ser feita, né? Como você deve fiscalizar, agora é o braço do Estado, tá? Depois do Estado. Lembra da competência, da limitação de competência? Aqui é a parte operacional. Você vai executar a fiscalização e como você vai executar. Qual é a participação do contribuinte nisso? O contribuinte tem que te permitir fiscalizar os livros, todos os comprovantes, né? Te mostrar tudo para que você possa fazer a auditoria. Tudo bem? O fiscal agora, sendo o braço do Estado, ele que vai fixar prazo, né? Então você tem a fixação de prazos, né? Fixação de prazos, tudo bem? Que são características administrativas mesmo, tá? Olha, ele fiscalizou, viu que tem crédito, né? Que você tá ali, você tá como devedor desse imposto. Ele vai te fixar um prazo para você pagar, porque afinal de contas, esse prazo aqui aconteceu depois que você não cumpriu de forma praticamente automática, né, o teu dever. Então precisou do Estado exercer uma força sobre você, para que você pudesse cumprir. Que o Estado entra com o seu poder de polícia para o cumprimento da obrigação. Então o fiscal é que vai fazer essa cobrança. Agora ele estipula a forma de cobrança. Ele precisa também trabalhar na sua forma de cobrança estipulada também, ela será limitada. Até limitações. Até onde o fiscal deve ir, você tem que entender, tá? Ele tem que fazer tudo dentro da lei, tudo que a lei estipula. Certo? Por exemplo, o fiscal pode apreender a mercadoria só para te forçar a pagar um tributo? Não pode. Entenderam? Essa sistemática vem muito em prova, tá certo? O fiscal pode, por exemplo, eu vou divulgar o seu nome aqui na minha página na internet que você deve. Não pode, entendeu? Ele não pode falar nada sobre o seu sigilo fiscal, porque é protegido por lei. Então ele tem limitações também na sua área de atuação, tá bom? E ele vai fixar a partir dali prazos que são previstos em lei para você cumprir aquilo que você não cumpriu antes de ele ter que ir lá, né? E essa fixação e é lógico, e o Estado quando vai atrás de você, se você não fez por conta própria, sua obrigação principal, né? Ou sua obrigação acessória, ele vai também constituir esse crédito a partir de uma série de penalidades. Tranquilo? Então você tem que estudar todo esse processo. Você não gostou, né? Você tem o direito de reclamar. Então você vai entrar com recurso nas instâncias administrativas. Não pagou nem nada, vai cair onde? A Fazenda vai te mandar para a dívida ativa, tá? Ali você tem o seu nome agora. Agora você pode ser exposto. Tanto que o sigilo, ele não pega o teu nome na dívida ativa. A sua empresa pode, quando você recebe um benefício, por exemplo, agora já está pacificado, né? Uma pessoa jurídica tem um benefício fiscal. Ora, se é uma PJ, lembra que beneficia o contribuinte, ele pode ter uma característica um tanto política, né? Se foi dada uma isenção
de tributos, houve uma anistia, o Estado agora ele pode expor as empresas que receberam isso. Por quê? Porque isso aqui não é expor uma situação vexatória, muito pelo contrário, é transparência pública. Porque quando eu deixo de cobrar alguma coisa ou eu perdoo uma dívida, eu tenho que mostrar quais foram as empresas que eu perdoei, né? Porque o contribuinte que está pagando, ele quer saber por quê. E quem está sendo privilegiado de certo modo, tá? Isso aqui é um privilégio, certo? E a inscrição na dívida ativa já é a vergonha, né? Não tem jeito. Ó, tá todo mundo pagando e você não. Então as pessoas têm que saber quem é que não paga. Então veja que aqui já é mais livre, tá? Pessoal, era isso. E toda norma termina, né, com as disposições transitórias, né? Que é aquilo que é transitório na norma, quando aquilo que ainda precisa ser fixado, aquilo que vai durar menos tempo, tá certo? Então, isso aqui já é típico da norma da parte formal que não nos interessa, tá bom? Então, em resumo, vocês precisam, né, pegando os dois, vamos dizer assim, as duas grandes partes, né, os dois grandes livros que compõem o CTN, né, quando você pega o primeiro livro, o que te interessa daqui basicamente, né? A competência, por quê? Porque ela vai espelhar o teu trabalho fiscal de certo modo, né? A competência do seu ente, tá? Quem você obedece ali, atua como servidor. As limitações dessa competência interessam bastante, tá certo? E os seus objetos de cobrança, os impostos, dentro da sua sistemática, né? O conceito, a competência, a base de cálculo e o contribuinte, quem você deve cobrar, tá? Ou seja, quem seu ente deve cobrar. Tudo bem? Quando a gente chega no segundo livro, ou seja, o livro segundo, né? O que acontece aqui? Né? A gente sempre fala livro segundo, livro primeiro. Eu tô falando só segundo livro para ficar mais fácil. O que acontece aqui? O que pega aqui? Porque é muito importante, né? Você entender quem você deve cobrar, principalmente, tá? Onde está o dinheiro, quem é o sujeito passivo e os outros que podem ser acionados, né? O solidário ou responsável, né? Quem você tem que ter isso bem claro ali direitinho. Depois, a constituição do crédito. Como que esse crédito é constituído? Porque eu vou precisar saber isso aqui por conta da extinção dele, tá? É vinculado à extinção. As regras de extinção, principalmente o quê? Que regras de extinção? A prescrição e a decadência, certo? Então, quer dizer, dessa parte aqui, além disso aqui, né, eu tenho que saber, aí sim, eu entro nas regrinhas, ó, de suspensão. E eu só preciso pensar, quando eu deixo minha conta pendurada, a suspensão é a conta pendurada. Mesmo nessa analogia do bar, tá certo? A extinção, quando a conta deixa de existir, tá? Deixa de existir. Ela vai se tornar extinta por quê? Porque eu vou pagar. Então gerou conta? Gerou, tá? Suspensão gerou conta? Gerou. Só que ela tá pendurada. Extinção gerou conta? Gerou. Mas eu paguei, eu transacionei, né? O Estado me permitiu uma remissão, né? Eu fui perdoado, tá? Dessa dívida. Ou fiz compensação, tinha crédito a receber e tudo, certo? Depois vence o pagamento. E na hora que chega a conta, eu posso decidir pela exclusão. Quem não vai pagar e o que não vai pagar, tá? E a exclusão você tem o quê? Você tem quem vai ficar isento, né? Ou qual parcela vai ficar isenta, e a anistia, né? Que é o perdão de alguma coisa que foi colocada a mais para mim, no caso, são as penalidades pecuniárias, né? Ou seja, as multas, os juros, etc. Certinho? Tudo bem? E aí, ainda no segundo livro,
né? Eu fico de olho na fiscalização. Como ela deve ser feita, como e qual é o papel do contribuinte, né? No caso aqui dentro do como, e também a limitação desse poder fiscal, o que o fiscal não pode fazer. A banca pode jogar isso aqui na prova, tá? Certinho? Da fiscalização, você tem a possibilidade do contribuinte reclamar, não é? Você tem a seara recursal, tá? Que é a seara aqui processual. A fiscalização é a seara procedimental. E não deu em nada, vem lá a dívida ativa, né? Quando não se consegue receber. A dívida ativa é mais da procuradoria, tá, pessoal? Aí para vocês nem tão importante assim, mais da procuradoria. Bacana? Bom, espero ter contribuído. Não sei se ajudei muito, se eu aproveitei do meu tempo para subir meu vídeo, mas espero ter contribuído com alguma coisa interessante, tá?